Bom dia, então vamos continuando o nosso assunto sobre a história, a formação do Egito, essa antiga civilização que foi importante, para a antiguidade. Então a formação do Egito, pessoal, se deu no quarto milênio antes de Cristo, ao longo das margens do rio Nilo. E existiam os nomos, que eram aldeias, chamadas aldeias, que eram agropastoris, independentemente, cujos governantes eles eram chamados de nomarcas. Os nomos foram reunidos, formados em dois reinos. O reino do Baixo Egito, lá no delta do rio Nilo, e mais ao sul, o Alto Egito, por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Menes, um príncipe do Alto Egito, ele foi aquele que unificou os dois reinos. Então, a partir dessa unificação, ocorreu o chamado período da dinastia do Egito Antigo, que costuma ser dividido, nós dividimos a história do Egito em três etapas, Antigo Império, depois o Médio Império, por último o Novo Império. Temos como característica, nesse Antigo Império, o aparecimento do faraó, que ele era auxiliado por ministros escolhidos entre os membros da alta nobreza, os escribas, pessoas que sabiam ler e escreviam, possuíam funções administrativas, principalmente ligadas à questão da cobrança de impostos. Então, era uma base, era uma formação ligado ao mundo antigo. Então, o Egito Antigo foi uma civilização da antiguidade oriental que viveu no nordeste da África. E temos também a chamada República Árabe do Egito hoje, que é banhada pelos mares Mediterrâneo e Vermelho. E a sua capital hoje é a cidade do Cairo, lá no sul da África. Então, o Egito Antigo foi uma das primeiras grandes civilizações da antiguidade. Como eu falei, com as suas pirâmides, com a figura do faraó, isso com sua belíssima história. A civilização egípcia foi unificada no ano de 3150, bem antes de Cristo, por Menes, que juntou a política do Alto e Baixo Egito, como eu falei na introdução do nosso assunto. O Egito Antigo, teve seu auge durante o Novo Império. O governo dos faraós terminou oficialmente no ano 31 a.C., quando o Egito caiu sob o comando do Império Romano e se tornou uma província dos romanos, após a derrota da rainha Cleópatra na Batalha do Acácio. Então isso se deu, a queda da dinastia ligada aos faraós. Nessa imagem nós vemos a grande frase do historiador Heródoto, que ele diz que o Egito é uma dádiva do Nilo. Então é belíssima, é do Egito que eles tiravam a sua sobrevivência. Temos também na história do Egito as grandes construções que até hoje os engenheiros,
né? As pessoas que lidam com as construções hoje são maravilhados com essas pirâmides que foram construídas há milênios, há anos atrás. E temos aí essa imagem, as três grandes pirâmides, né? A pirâmide de Quéops, né? Quefém e Miquerinos, as mais famosas, ligadas à formação histórica, as construções monumentais do povo do Egito. Dentro desse contexto da formação do Alto Egito, nós podemos também ligados ao Baixo Egito, né? Temos a imagem aonde foi o delta do rio Nilo, no norte da Mênfis, onde o rio se dividiu em vários braços, né? Vemos esse mapa que mostra a grandiosidade e a questão territorial ligado ao Egito Antigo. E dentro desse Baixo e desse Alto Egito, era a estreita faixa de terra com cerca de 900 quilômetros de extensão, começando em Assuã e terminando em Mênfis. E dentro desse contexto da história do Egito, né, nós temos a questão do faraó, né, que era uma figura importante na história política, econômica e social do Egito, o grande governante. E ele governava, né? E esse governo era um governo teocrático, ou seja, o rei era denominado de faraó. E ele possuía um caráter divino, pessoal, sendo considerado Deus do Sol, tinha poder absoluto e atuava como chefe político também, supremo legislador, juiz e sacerdote. Vemos aqui, né, essa pirâmide social que nos mostra como era a sociedade, a divisão social do Egito Antigo. O faraó lá no topo da pirâmide, pois tinha a nobreza, tinha os escribas, tinha os soldados, os artesãos, os camponeses e os escravos, ligados a essa formação social do Egito. Então o faraó soberano tinha todo o poder, considerado Deus vivo, era objeto de culto e sua pessoa era sagrada. O faraó tinha autoridade absoluta, concentrava em si os poderes político e espiritual, ele ocupava o topo da hierarquia social, filho de Amon-Ra, o deus Sol, e encarnação de Horus, o deus Falcão. Por isso, esse governo é chamado de teocrático. Teo quer significar Deus, né? Cracia, poder. Esse poder relacionado a essa figura do faraó. Vemos aqui imagens, né, do faraó e dos seus governados relacionados a essa sociedade que tinha o faraó como uma figura importantíssima. Também existiam os nobres, que eram proprietários de grandes lotes de terra, ocupavam os principais postos do exército. Essa camada era formada por familiares do faraó, alto funcionário do palácio, oficiais, superiores do exército e chefes administrativos, que vemos também nessas imagens aqui, né? Essa camada dominante. Tinha os vizires, né, que contavam o arrendamento dos impostos. Tínhamos também ligados à questão religiosa. Homens cultos se enriqueciam com oferendas feitas pelo povo aos deuses, que eram a figura dos sacerdotes. Lembrando que no Egito eles eram politeístas,
ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Depois tínhamos os escribas, né, que tinham a função encarregada da cobrança de impostos, da organização da escrita das leis, decretos e a fiscalização da atividade econômica em geral. Tinha os soldados que viviam os produtos dados em pagamento pelos serviços e dos saques realizados durante as guerras. Os artesãos, né, a camada mais baixa da sociedade, os camponeses, né, e os escravos, né, que eram originários das dívidas e das guerras. Faziam os serviços domésticos e trabalhavam nas pedreiras, nas construções dos grandes templos, nas construções das pirâmides. Na sociedade egípcia, a base da economia, ligado ao econômico, estava, pessoal, a agricultura, né? Ligado a essa economia. Então, a base da atividade, né, ligado à economia do Egito, e eram cultivados vários produtos, né, como cereais, oliveiras, alface, cebola, alho, uva, figo, linho. Os egípcios aprenderam a aproveitar as águas das enchentes do rio Nilo. Eles construíram canais de irrigação e diques, o que possibilitava aumentar a área do cultivo. Durante o período da inundação do Nilo, os camponeses trabalhavam gratuitamente para os faraós na construção de túmulos e templos. Então, os egípcios também desenvolveram o artesanato, né? As manufaturas, produziram, pessoal, joias, móveis, armas, ferramentas, tecidos, enfeites, utensílios de vidro, né? E outros produtos, né, ligados à sua economia. Então, continuando aí, nosso slide, não existiu propriamente uma religião entre os egípcios. O reinado dos faraós foi baseado no direito divino dos reis. O faraó era considerado o filho de Ra. Posteriormente, com Amon, tornando-se Amon-Ra. A cultura egípcia era impregnada na religiosidade e a versão oficial da história egípcia era de caráter religioso. Os egípcios eram politeístas, né, como eu falei, endeusavam a força da natureza e os elementos do universo, vinculado aos deuses e aos elementos, né, cotidianos. Cada cidade possuía um deus específicos. Os deuses, né, eram ligados à questão do ser antropomórficos, zoomórficos ou mistos. Temos alguns deuses ligados aos egípcios, era Ra, né, Tó, Anubis e outros, né, que eram divindades. Eles também tinham seus animais sagrados, né? Para eles, esses animais eram sagrados, como os gatos, vacas, touros, crocodilos, cães, burros, elefantes, peixes, gazelas, cavalos, ibis, leões, largatos, macacos, carneiros, aves de rapina, sementes e pedaços de carne. Então, ligados a essa formação do Egito Antigo. Também os egípcios acreditavam na questão da vida após a morte, né? A mumificação, ligado aos que eles acreditavam na vida após a morte. Eles faziam a mumificação dos corpos e enterravam em sarcógrafos, né, como nós vimos aqui, né? Então a religião desempenhou na vida dos egípcios importante papel
e deixou marcas que a quase todos os setores, né? Nas artes, na literatura, na filosofia, até mesmo nas ciências. Como eu falei, né? Eles eram politeístas, acreditavam nos vários deuses, né? E a escrita egípcia também, que ela foi importantíssima, né? Para nos mostrar hoje como era que eles viviam, seus escritos, né? Os seus monumentos. Então a escrita, né? No século VII a.C., a demótica tornou-se o estilo de escrita predominante, substituindo a hierática. Então, os egípcios possuíam 3 sistemas de escrita, pessoal. O demótico, que era popular, o hierático, utilizado pelos sacerdotes, e o hieróglifos, mais complexo, utilizado pelos escribas. Então, em 1822, a escrita egípcia foi decifrada por Jean-François Champollion, graças a um bloco de pedra encontrado na região de Roseta pelos soldados de Napoleão Bonaparte, quando da campanha do Egito. Esse bloco que passou a ser conhecido como Pedra de Roseta. Temos aqui, né, a imagem da Pedra de Roseta. Trazia um texto de 3 escritos, né? A hieróglifa, a demótica e a grega, escrita nessa pedra. A decifração da escrita permitiu a tradução de textos que revelaram muito da história e do cotidiano do povo egípcio. Também ficaram conhecidos textos poéticos de grande sensibilidade. A arte egípcia, né? A arte egípcia, as figuras seguem a lei da frontalidade, a cabeça, peito, ventre e braços de perfil, ombros, né, umbigo e baixo ventre de frente, olhos, ombros, umbigo e baixo ventre eram mostrados de frente. O personagem principal de uma pintura deve ser representado sempre maior do que os personagens secundários. Temos aí alguns artefatos da história da arte egípcia, né? A arte estava em geral destinada à glorificação do faraó e à representação da vida além do túmulo. O historiador grego Heródoto, né, foi um grande estudioso da história egípcia. Temos algumas figuras, né, ligadas a essa arte, a figura dos faraós, Tutancâmon e outros. E vamos agora a algumas questões, né, ligadas ao que nós vimos nessa aula, a civilização egípcia. Então, a questão 1. Em relação à arte do Egito Antigo, né, assinale a alternativa correta. Estava a questão C, né, questão correta. Estava destinada à glorificação do faraó e à representação além do túmulo. Vemos aí, né, que a arte era sempre ligada ao soberano, ao senhor do Egito, aos faraós. Sob a organização do Estado egípcio, devemos considerar incorreto. O faraó não era visto como um deus, e sim como apenas a representação da divindade. Não, ele era considerado um deus, né? E consistia numa monarquia despótica de origem divina, hereditária, era de pai para filhos, né? E também o faraó exercia ao mesmo tempo o papel de juiz, rei e sacerdote. Sob a civilização egípcia, a alternativa correta, a terceira, o faraó era ao mesmo tempo rei e divindade, descendente dos deuses da mitologia egípcia, como Amon-Ra, o deus do sol. Então, os primeiros povoadores do Vale do Rio Nilo, que mais tarde construíram a civilização egípcia, ocuparam a região no período paleolítico, até o início do século XIX.
A história do povo egípcio era pouco conhecida. As informações existentes eram obtidas por meio de obras dos historiadores gregos e romanos. O maior historiador grego que se dedicou a narrar a história egípcia, né, foi Heródoto. A questão C aí que nós vimos. Então, pessoal, é isso. Nossa aula, né, sobre o Egito para nos ajudar a compreender, né, como essa civilização ela foi importante, né, para a formação da antiguidade. Então, a todos um bom dia e um abraço.